E mais uma vez o programa em revista será invadido por objetos voadores não identificados ou simplesmente os famigerados OVNIs. São muitos os relatos de abduções vividas por humanos. Depoimentos de abduzidos indicam raptos, comunicação, perda de memória, chips implantados e até queimaduras após encontro com figuras extraterrestres. Hoje o famoso ufólogo Edson Boaventura trará informações sobre este assunto, tirando todas as suas dúvidas e o que poderá acontecer diante dessas novas informações. Conheceremos também Cris de Pascoal. Ela garante que foi abduzida e contará com exclusividade suas experiências. Será que a gente deve temer esses encontros? O que será que figuras extraterrestres querem nestes contatos? Por que não aparecem? Hoje descobriremos tudo isso e muito mais. Fique com a gente, participe deste debate, nos dê a sua opinião e comente com a gente. Curta, compartilhe este programa que já é um grande sucesso. E para comandar, lá vem ele, EV Sobral. Gente, que assunto intrigante, né? Foi um grande sucesso agora o programa que fizemos recentemente, né? E hoje vamos voltar ao assunto. E hoje falar mais intrinsecamente sobre abdução. Você sabe o que é abdução? É você ser levado para uma nave espacial, de repente para outro planeta. Tem pessoas que já tiveram relações íntimas, né, com os seres interplanetários. E vamos saber sobre isso no programa, porque eu vou estar entrevistando ela, que há 30 anos atrás eu entrevistei. E claro, com o aval aqui dele, que é considerado o maior especialista hoje em ufologia no país, que é diretor e editor da revista OVNI, né? O Edson Boaventura. A Cris de Pascoal vai estar comigo daqui a pouquinho. Vocês vão conhecer a história dela, para quem não conhece, né? Porque ela ficou muito famosa em todo o Brasil e ela vai contar como é hoje, se ela ainda continua ou não com esses contatos, né? E o Em Revista, ele é feito para você, com você, e você que está participando do programa, você que está aí mandando seus comentários, eu te peço, reduza as linhas, porque os comentários muito longos, com muitas linhas, a gente põe muito rápido e tira ou nem sobe, né? A produção nem sobe o comentário. Por quê? Porque tampa o cenário, tampa a tela, né? É um programa de televisão que também está nas redes sociais. São mais de 7 redes sociais aqui que estão acompanhando o programa. Então dê o seu like, se inscreva no canal, fica com a gente, participe e compartilhe esse programa para que mais pessoas estejam assistindo. Nós temos batido recordes a cada semana, graças a você, que compartilha na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, agora X, né? Você compartilha e aí dessa forma mais pessoas vão estar aprendendo um pouco mais com os nossos convidados muito especiais. O Em Revista, ele é feito para você, passa domingo agora de manhã também, né? O programa que vocês estão vendo hoje também passa no domingo, aos domingos de manhã, porque o Em Revista, está começando. Meus amigos, eu já falei sobre os meus convidados, pois eles já estão prontos aqui para entrar, né? Então eu vou chamá-la, ela que há cerca de 30 anos atrás, a entrevistei no programa Guerra é Guerra, na Rede Gazeta, né, que foi meu primeiro programa, né? Então eu convido ela, que foi uma das pessoas
mais famosas em termos de abdução no Brasil. Gente, foi uma das primeiras a falar na televisão a respeito disso e com seriedade e encarada com credibilidade. Cris de Pascoal, por favor. Aqui no Em Revista, eu agradeço muito que você tenha atendido o meu convite mais uma vez. Gratidão. Viu? Quanto tempo, hein? Gratidão, viu? Uma honra E estar está contigo. sempre linda. Você também. Não envelheceu nada. O tempo não passou para você. Não, é porque eu fui abduzido também. Depois eu conto essa história. Ah, com certeza. Olha, Cris, eu agradeço muito que você tenha vindo. A honra Eu tenho, é toda minha, tenho viu, Ivete? muitas curiosidades para te perguntar. Sim, sim. Né? O Edson vai estar aqui ajudando também a essas perguntas, né? Porque você foi uma das primeiras a ficar famosa, a ficar conhecida, Verdade, né? verdade. Por causa disso. E eu lembro que na época minha produção teve muita dificuldade de te levar no programa e acabou conseguindo. O produtor do programa na época era o Rafael Cortez, você não sei se sabe disso. Rafael, que hoje é apresentador, que é humorista, era o produtor do Olha programa. que maravilha, estamos todos juntos de novo. E foi uma entrevista de muito sucesso, a gente deu muita audiência aquele dia e hoje Sim. nós vamos repetir. Pode sentar, você Muito pode obrigada ficar pelo aqui. convite, gratidão, uma honra estar com você sempre, viu? E para mim eu digo o mesmo, viu? Com certeza. Gratidão, viu? Obrigado, Cris. Pode sentar ali, ó, naquela segunda Tá joia. poltrona, porque na primeira poltrona aqui eu vou chamar ele, que é com certeza considerado hoje o maior nome da ufologia no Brasil e um dos maiores nomes no mundo, né? Edson Boaventura. Edson, a revista OVNI tá um sucesso essa última, hein, meu amigo? Sucesso, hein? Operação Prato, né? A Operação Prato, que muita gente ainda está perguntando mais. Você viu que no programa passado, ainda no segundo bloco, tinha gente querendo saber mais e a gente vai falar, né? Mas Com hoje certeza. a respeito também, hoje né? a gente continua depois lá na live. Com certeza, com certeza. Edson, hoje a gente também vai falar sobre um assunto que a gente nunca se aprofundou tanto, a gente só pincelou sobre ele, que são as abduções. E agora, com o Congresso americano se preocupando com os fatos, né, de os objetos voadores apareceram ou não, começou a se falar mais sobre os contatos com os extraterrestres. Porque a gente fica falando sobre as imagens, das aparições, porém, os contatos, né? Às vezes se fala com muito cuidado. Por quê? Porque para muitos é conversa de maluco, né? E a Cris sabe disso, né, Cris? Porque você foi muito perseguida também em torno disso, né? Edson, por favor, sente-se que a gente tem muita coisa para falar. Tudo bem? Edson, está Prazer prazer imenso te ver também, Bem? viu? Uma honra. Vocês já não se viam há muito tempo? Já Algum fazia tempo, um tempinho, né? né? Um tempo. Eu vejo muito o Edson em congressos de ufologia, né? Que ele é muito Sim, participativo. sim, né? na revista OVNI, né, que é uma revista que se estabeleceu no mercado como a mais importante, né, Verdade, Edson? verdade. E aí... É a única revista atualmente impressa no Brasil. Exatamente. E ela é considerada, a importância dela mundial, né? Quer dizer, em outros países Sim, também, né? Acabou tendo uma credibilidade gigante pelo compromisso com a verdade, com as matérias que vocês fazem, né? Exatamente. E a gente utiliza sempre uma metodologia científica na revista e temos alguns consultores da área científica. Por Olha exemplo, que tem o legal. Las Casas, que é um astrônomo, temos, por exemplo, militares, né, que participam ali e dão uma pincelada nas matérias para que a gente traga sempre um conteúdo de qualidade e verdadeiro para as pessoas. Isso é importante. Cris, quando eu te trouxe para você ser entrevistada, você tinha um sinal aqui, Sim. que era um sinal que tinha sido causado, né, na Uma sua mancha, né? abdução. Como é que foi aquilo? Aquilo doía ou não? E quando que sumiu? Então, isso foi na década de 88, mais ou menos, né, que você tinha o Guerra é Guerra. Foi o primeiro programa também que eu participei, né? Queria dizer isso para você, que foi muito legal. Então, aquele sinal, toda vez que tinha contato com esses seres, aparecia um sinal na minha testa. E eu até na época te falei, eu acho que eu estava doente, porque tive meu pai que morreu com tumor cerebral. Fui procurar um dermatologista para saber o que era. Ele falou, não entendo, me parece que é uma queimadura tipo micro-ondas, de dentro para fora. Mas eu não tinha dor de cabeça nem nada. Ele até me incomodava, porque ele era muito saliente. Sim. Depois de 2 anos que eu tive contato com uma entidade, eu vou falar entidade porque até então eu não sabia que era um extraterrestre, até porque eu não estava nem envolvida com o assunto. Que aí desapareceu isso. Esse ser chama Kron. Kron.
ele tem uma ligação com o planeta Arcturus, mas também ligação com os seres de Sírio. Me parece que eles estão sempre juntos, Sírios e Arcturus. São consciências que eles não têm essa divisão como nós, sabe? Parece que Seria em outra galáxia? Pode ficar à vontade para perguntar, viu, Sim, Edson? sim. Seria em outra galáxia? Não, que ele teve contato comigo? Não, eles vivem aonde? Não, eles têm condições de fazer uma transição entre buracos de minhoca, mas também entre as interdimensões. Eles ultrapassam portais entre dimensões, entendeu? Isso para mim ficou muito claro nesses anos todos. E eles têm contato não só comigo, mas assim com várias pessoas do mundo inteiro. Fazem mais de 30 anos que você teve esses primeiros contatos, né? Sim. Assim, hoje você tem, então, uma percepção de que esses seres seriam de uma origem interdimensional. Então, Edson... Ou tem alguma parte que é física mesmo? Então, na verdade, quando eu estive com eles, quando houve a abdução, que eu fiz com Gilda Moura, que eu fiz regressão, ela pesquisou meu caso. Gilda Moura é uma pesquisadora muito séria também do meio, o Edson conhece, sim. é uma das mais conceituadas aí do meio. Ela faz hipnose, faz hipnose, regressão, ela me ajudou muito, porque você pira quando você tem um contato, você não está, é uma coisa muito diferente, e ainda mais, dependendo da tua orientação religiosa, você pira mais ainda, né? Na época eu achava que eram espíritos, mas eles são físicos, eles se densificam, isso foi muito claro para mim, a ponto de eu chegar a tocar eles, assim, mas... eles também aparecem de uma outra forma, que é uma forma etérea. Você consegue ver, não só eu consegui ver, hoje temos experimentos que captam a imagem deles. E esses que você tocou, eram altos, baixos? Então, como que era a característica? Inicialmente, os de Sírios são baixos, têm os olhos muito grandes, boca muito pequena. Que cor, a cor dos olhos? A cor dos olhos tem muito claro. Não eram negros, como os greys, por exemplo. Certo. Eles eram claros e o olhar deles é um olhar de te transpassar, te devassar de verdade. Eles te enxergam além do físico. Isso foi em 88? Isso, em março de 88. Porque quando eu te levei no programa foi em 98, Sim. Né? E você, ainda assim, você ficou, porque foi um período que você ficou durante anos falando sobre isso, né? Sim. E as pessoas ainda questionando e você sendo estudado e você admitiu todo tipo de estudo com você, né? Regressão, todo a psicanálise, tudo, né? Todo, sabe por quê? Porque assim, eu não sou uma pessoa ligada em nenhum tipo de religião. Me formei em psicanálise. Embora tenho certeza que Deus existe, não tenho dúvida. Eu estou mais no meio científico do que no meio... Então, se você perguntar, você acredita em Deus? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza que Deus existe, porque a ciência me mostra dia a dia isso, que é impossível, tá? Tem tudo isso tão... Então, assim, é muito pirante um contato com esses seres, porque eles são diferentes. Você não entende como que eles conseguem aparecer, desaparecer. Você não sabe com o que você está lidando inicialmente. Tanto que eu fui em busca de saber o que era que estava acontecendo. Gilda Moura me acolheu muito na época, né? E na atualidade, você teve mais algum contato? Então, não, o contato nunca se interrompe. Não interrompe? Nunca interrompe. É mais raro, mas assim, às vezes eles me mandam um bloco de coisas na cabeça que eu não sei se sou eu, se sou eles, eu assino crise de Pascoal. Para não dar nome a nenhum ser e nem... Porque eles também não querem ser idolatrados, nem adorados, eles querem uma relação linear com a humanidade. Tanto esses baixinhos, quanto esses mais altos, que têm também a cabeça muito grande, são esguios, têm 4 dedos nas mãos, e o olhar deles é uma coisa que é impressionante, é uma coisa que gravou muito na minha cabeça. Agora, você chegou a ver nave, você viu o veículo deles, você chegou a ver por onde eles vinham, você chegou, ou fora isso, você chegou a ver alguma vez a nave espacial, então, um disco voador? O que aconteceu comigo, né? Na verdade, eu estava voltando de um trabalho, era mais ou menos 11h30 da noite, um amigo meu estava voltando comigo, nós dois vimos um objeto voador. E aí, na época era Raul Seixas que falava disso, a gente já falava, isso é tudo loucura, né? Então nós vimos um objeto, esse objeto parou muito próximo, assim como se fosse um helicóptero, dava para você ver que era um objeto discoidal, eram luzes vermelhos alaranjados assim, que ele ficava... E nós ficamos olhando... Falando, ficou rotando? Ficou. Girando em torno? Girando. E aí eu falei para o meu amigo, isso aqui é um disco voador, ele era evangélico, isso é coisa do demônio.
Eu falei, não, é um disco voador mesmo. Tá aqui. O Edson sabe o que é isso, porque ele é evangélico. Você sabe como Assim, que é. tem muitos evangélicos que ainda estigmatizam Você enfrenta o fenômeno. isso, né? Sim, sim. Então, aí... Mas nem tudo é coisa do demônio. Aí, na verdade, até então eu não achava que tinha tido um contato. Eu só vi o disco, mas a coisa aconteceu depois que eu cheguei dentro do meu apartamento. Eu me sentia muito mal, com uma coisa nos olhos, uma inquietação. Só que aí eu tive um lapso temporal. O missing time. Sim, tempo porque perdido. em frente ao prédio, era 11h30, a hora que eu entrei no meu apartamento, aconteceu uma coisa assim, eu olhei para o rádio-relógio, eram 11h30, era 1h30 da manhã, eu falei, gente, acabou a luz, você não pensa que é uma abdução, acabou a luz no prédio, foi isso que eu pensei. E eu vim saber que eram ETs através de regressão com o Gil da Moura, entendeu? Então, foram 2 horas, 2 horas de abdução, Mas provavelmente. Isso, Edson, isso continuou por muito tempo. Eu tinha sonhos, para mim eram sonhos reais. Eu os via dentro da minha casa, tinha muito medo. Tinha tanto medo na época que eu voltei para dormir, ia dormir na casa da minha mãe. E eu dormia agarrada com ela, de tanto medo que eu tinha. E geralmente aparecia onde? No teu quarto? Aparecia no quarto. No quarto. No quarto. Que é o que a gente chama de visita de dormitório. Que Ah, é é? muito comum No quarto. atualmente essas visitas de dormitório. Mas se dá sempre quando as pessoas estão sozinhas, em outros Não, relatos, Edson? não. Às vezes as pessoas podem estar acompanhadas, pode estar dormindo Então, na cama com outra o pessoa. marido e a mulher ali, aí o interesse deles, por exemplo, é só o marido, por exemplo. Eles apagam Aí a pessoa. apagam a mulher, ela fica totalmente desacordada, e aí eles pegam o marido, leva para dentro da Olha nave. que perigo, e se o ET passa for por- gay, né? Quer dizer, ele vai se interessar só pelo cara, e aí você dançou, minha filha. Dancei, já era. Então, Edson, pode ser o contrário também, Pode se ser o interessa contrário. pela mulher, né? E no caso, eu nunca te perguntei isso, porque na época não se podia perguntar certas Tá. coisas, né? Você chegou a ter alguma intimidade com eles, ou beijar, ou algo mais íntimo? Nada, Não, né? eles são muito frios e assim, eu me via sempre deitada num tipo de uma mesa e assim, eu tinha muito medo porque eles colocavam sondas, eu não sei o que era, mas assim, todos os exames que você possa imaginar, eu tinha um terror noturno, não queria chegar à noite. Todos os exames que você possa imaginar, desde exame ginecológico, nasal, tudo, eles faziam. Então eu tinha muito medo. Eu passei por Será que você passou por um implante, por exemplo, que nem esse que está aí na tela? Olha, eu não sei te dizer. Porque Você eu já... tinha sangramento no Tinha, nariz? Tinha. Então, Não só no nariz, hein? Eu tive sangramento, inclusive, no ouvido. No ouvido também. No ouvido. Tive no ouvido e ouvi a voz. Então, o que eu achava naquele momento? Como eu estudava muito, era uma pessoa muito voltada a estudo, eu achava que eu estava pirando. Eu achava que eu estava pirando, que eu tinha que parar o trabalho. E eu ouvia vozes na minha cabeça. E depois de muito tempo, né, nessa ajuda me falou, pergunta o que eles querem. E eu não conseguia nem falar, porque a primeira coisa é te travar, né? Você trava. O que vocês querem de mim? Aí eles me falaram, você combinou isso com a gente. Eu não tinha combinado nada, eu não lembrava de combinado nada. Isso você já combinou com a gente. E a comunicação era verbal? Não. Não? Eles falaram para mim, eu vi eles falando dentro da minha cabeça, linguagem universal é o pensamento. Por isso que eles não Telepatia, têm, então. eles não têm barreira. Eu vi eles falando dentro da minha cabeça. Então, não uma tem. telepatia. Tipo de uma telepatia. Telepatia, Mas você ouve a voz, que é o né? mais comum, viu, Ivê? Olha, eu vou te falar uma coisa, Cris. Quando eu te entrevistei, né? E você tinha o sinal ainda, sim, né? eu lembro. E realmente era protuberante, né? Porque muita gente Parecia falava... uma queimadura, né? Não, gente, eu vi de perto e não era. Parecia uma queimadura mesmo, uma ferida mesmo, né? E quando você lavava, eu não me lembro mais se eu te perguntei isso. Você doía ou você sentia alguma coisa nele? Eu não sentia nada. A única coisa que eu sentia, assim, que alguma coisa estava acontecendo dentro da minha cabeça, que alguma coisa estava sendo expandida, mas eu não sabia o quê. Porque como eu ouvia muitas vozes, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psiquiatra, né? Ele falou assim para mim, mas eu posso te dar um remédio. Eu falei, me dá um remédio que eu quero experimentar. Eu tomei um remédio, ao contrário. O negócio parece que ficou... Ampliou. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Aí uma amiga falou para mim, da doutora Gilda Moura, procura ela, você tem acontecido... Os seres que você está me descrevendo tem a ver...
Porque minha família é voltada ao kardecismo e eu não frequentava nada, né? Então eu fui procurar a Gilda Moura, que eu queria Uma resposta, uma né? resposta. Ela me convidou, fiquei 2 dias no apartamento dela. Depois ela veio para São Paulo, me indicou outra pessoa que também continuou o trabalho de regressão, mas toda a regressão foi tomada de muito medo. Eu gritava no meio da regressão, o que esses caras, o que eles querem de mim? Porque assim, é um terror, você está lidando com uma coisa que você não... Sabe qual que é o maior medo? É a perda do controle, você não tem controle. Naquela situação você não tem controle. Você está vendo uma coisa no seu quarto que te coloca um negócio aqui como se fosse um feixe de luz, você não consegue. E um dia eu perguntei, por que eu? Porque podia ser meu vizinho, por que eu? Justamente eu. Aí ele falava mentalmente, você tinha combinado isso com a gente. E do último contato que eu tive, assim, que eles tiveram comigo, porque nunca é eles que fazem o contato, não sou eu que faço. Eles me abraçam e me chamam de família. É a única coisa que eles falam, família. Torcemos por você, família. Agora, eu não entendo muito o termo família nesse sentido, né? Mas eles não têm uma coisa de abraçar, de beijar. Não, isso eles não têm. Mas você ouve... Não expressa nenhum tipo de emoção. Nenhum tipo de emoção. A coisa mais legal que aconteceu comigo foi quando eu fui com o pessoal da ciência mesmo, fazer experimentos de transcomunicação, que tinha um cara muito soberbo, ele falava assim, esse cara vai falar com você? Eu falei, não sei. Se ele for meu amigo de verdade, ele vai aparecer. Porque lá é um laboratório, a transcomunicação é um laboratório. E, de repente, eles chutaram a bolha fora, e aí entrou o Kron falando, olá, eu sou o Kron, à vista de todos os cientistas. Então, aí eu fui convidada, há 24 anos atrás, a fazer parte do Instituto Internacional de Pesquisas em Transcomunicação, onde não se mistura a religião, é totalmente científico, tira-se a questão religiosa, vamos pesquisar isso. Da onde que está vindo isso? Da onde vem essas imagens? Sabe? Porque, assim, é muito surreal tudo que acontece lá, entendeu? Edson, no caso de abduções, né, desses casos, acontece das pessoas ficarem com depressão, das pessoas terem atitudes de terem que buscar tratamento. Eu conheço alguns casos que ouvi falar de pessoas que acabaram buscando álcool, ou se entregaram às drogas, ou ficaram completamente piradas. Quais os relatos que você tem disso? A maioria dos casos de abdução são experimentos assim traumáticos. A pessoa volta e se sente fora da casinha. Tanto é que existem no Brasil e também nos Estados Unidos, principalmente na década de 90, a gente via muito disso, grupos de contatados, né, e de abduzidos que se reuniam para contar suas experiências. Verdade. Porque isso ajudava aqueles abduzidos a entenderem que não passaram por uma experiência sozinho, né? Aí fala, aconteceu isso com você e era igual aquele outro, tal. Então, esses grupos acabavam ajudando a pessoa a se socializar novamente. Eu fiz parte desses grupos. A Gilda Moura fazia aqui no Brasil. Eu faço até hoje com o Gilda Moura. O Bud Hopkins, falecido, Bud Hopkins. Contatados, é o grupo de contatados que a Gilda vinha para São Paulo. Eu fiz parte muito tempo, até o momento que ela estava junto, né? Então, cada um dá o seu depoimento, um ajuda o outro. Porque... Quando o sinal desapareceu tem gente que se matou. Se matou? Tem gente que não aguenta, cometeu suicídio porque não entendia aquela experiência. Quando que o sinal desapareceu? Foi 2 anos depois do contato, quando eu vi esse ser na minha frente, eu estava acordada, porque até então eu achava que eu estava ficando louca, né? Um dia, 1h30 da tarde, apareceu uma luz vermelho-alaranjada no teto da casa da minha mãe. Eu não estava mais assim desequilibrada como eu estava, né? Porque eu tive síndrome do pânico, eu tinha medo. Eu tinha muito medo. A sensação era de terror, sabe? E apareceu uma luz vermelho-alaranjada e, de repente, aquela luz começou a sair assim, tipo de uns anéisinhos. E aí eu vi um ser. E eu levantei da poltrona. Eu fiquei tão passada quando eu vi aquele ser na minha frente. E eu podia fazer qualquer pergunta, mas a única pergunta que me vinha na cabeça, você é um extraterrestre? Você é um ET? Porque eu sabia que não era um espírito, ele era muito diferente a configuração de um ser humano. Você é um ET? E ele respondeu aqui dentro da minha cabeça, somos todos extraterrestres. Ponto.
Só isso. Só isso. Só que essa saída da poltrona, coisa de segundos que daria. Eu perdi o compromisso que eu tinha, que era 2 horas atrás, foi 1h da tarde. Então, aconteceu mais um lapso temporal que eu não sei para onde que eu fui, entendeu? Mas assim, esses contatos eu tenho uma continuam. pergunta Sim. que é interessante, que assim, às vezes a gente percebe em outros casos de abdução. Após essa experiência, você passou a desenvolver alguma aptidão assim para artes, pintura, escultura, ou uma aptidão com planta, alguma coisa assim mais voltada para a ecologia? Na verdade, a minha ligação sempre foi muito com o animal. Eu costumo dizer Animais. Animais. Que há palavras nos olhares dos animais. Tanto que eu sempre trabalhei com proteção animal, né? Mas nessa época começou, porque é uma abertura, você começa a se... A coisa que aconteceu comigo de fato, e até hoje é assim, eu me sinto conectada a tudo. É como se eu entendi o que é o princípio de unidade. É uma unidade, humanidade. Eu entendi, sabe? É uma coisa que me desvendou, sabe? É como se tivesse... Então, assim, é muito difícil conviver com Cris de Pascoal, não porque eu seja uma pessoa melhor do que as outras, mas assim, eu tenho outro tipo de pensamento, sabe? Eu acho que o respeito ao princípio do verdadeiro amor, e isso eu aprendi nesse contato. Embora eu me sentisse bastante desrespeitada, depois parece que alguma coisa me fez entender o processo. Eu não sei o que exatamente, mas eu fiz muita terapia, fiz curso de psicanálise para entender meu processo pessoal, mas a abertura consciencial que eles me deram é gigante. E assim, escrevo muito, todas as pautas que faço falando de psicanálise, de autoconhecimento, sou eu mesmo que escrevo, poesia, gosto muito, mas assim, é uma abertura, eu sinto que é uma abertura consciencial gigante que aconteceu comigo. Eu vi uma imagem agora há pouco, não sei se vocês conseguem colocar novamente, Fábio. Essa daí, né? Que que anterior a essa dos felinos, isso. O que seria isso? Você sabe? A Sônia Rinaldi que fez, olha, imagem captada no laboratório, felinos em TCI. Né? Quer dizer, eu acho que em outra dimensão, algo assim. Transcomunicação. Né? Hoje tem se trabalhado muito com isso. Inclusive, você partiu também para essa área depois, porque tem algumas coisas parecidas com a sua experiência, não é isso? Na verdade, transcomunicação instrumental é a captação de vozes e imagens. A gente fala do além porque a gente não sabe exatamente de onde vem, mas esses seres são seres que eles têm uma aparência humanoide, felina, e o que eu falei lá no laboratório, o dia que eu fui fazer o experimento, que eu tinha um contato com seres que pareciam metade humano, metade humanoides, mas muito grandes, isso em projeção da consciência, saindo fora do corpo, que é uma técnica que eu aprendi e a desenvolvi. E aí eles deram risada, inclusive. Falei, queria ver se tem realmente um gato desse me acompanhando. Aí eu fiquei aqui no laboratório e eles começaram a jogar, é como se fosse vapor, né? E ele vai se materializando. Meu Deus, olha. Então, todas as comprovações, Cris e Pascoal, precisava para saber que isso não é piração, que é verdade, porque o primeiro impacto que você tem, você quer saber se você não está pirando, porque eu acho que é muito pirante tudo isso no começo, sabe? Então, assim, todas as comprovações que eu precisava, eu tive até agora. E tudo que foi me falado tem ocorrido até agora. Então, eu não gosto de mistificação de fatos, de gente que diz que faz isso, aquilo, em nome dos ETs. Você sabe que no meio ufológico tem uma questão de levar a ufologia para se tornar uma religião. Isso está completamente errado, porque não tem nada a ver, eles não querem que misturem as coisas. E a transcomunicação instrumental é uma ciência que hoje está aí já com um documentário na Amazon, está indo para a Netflix. Quem quiser, depois eu passo o site para que vocês conheçam um pouco melhor. Mas é muito interessante. Agora, você me parece que teve uma experiência positiva, né? Porque, na verdade, você sempre fala de uma forma positiva, como se fosse um aprendizado. Mas, Edson, existem relatos que são o contrário, não é isso? Exatamente, que as pessoas voltam, às vezes, com queimaduras, né, com sequelas, que às vezes duram para a vida toda. Né? E nesses casos, por exemplo, você falou lá que tem casos também de relações sexuais. Isso é fato. Sim. Um caso que foi bem conhecido, aí tem algumas marcas, né? Tem pessoas que voltam com marcas, sequelas, né? Queimaduras feias também, e implantes, né? Que são aqueles microsistemas em várias partes do corpo.
Para que serve isso? A gente apenas especula, né? Porque alguns já foram retirados e o máximo que a gente consegue saber é a composição química. Geralmente são elementos bem puros, né? Magnésio em alta concentração de pureza, alumínio e outros elementos. Mas o que acontece? Na questão da relação sexual é algo traumático. Teve 2 pesquisadores do interior de São Paulo, a Sônia Maria Trigo e o Álvaro Fernandes, eles escreveram um livrinho chamado Contatos Sexuais com Ufonautas. Ali tem uns 14 casos brasileiros envolvendo homens e mulheres que tiveram esse tipo de relação. Inclusive, esse caso, que é o caso do Antônio Vilas Boas, Desse aqui, né? né? Esse aqui, do Antônio que Vilas está aí. Boas, O Clássico, Antônio né? Vilas Boas, ele em 57 estava em São Francisco de Sales, Minas Gerais, arando a terra à noite, né? Porque era mais fresco e eles precisavam preparar o terreno para fazer o plantio. Quando na noite anterior já tinha visto algumas luzes ali próximo do campo, ele e o irmão. Só que no dia que ele teve o contato sexual mesmo, ele estava sozinho. E aí a nave veio, pousou no campo, ele pulou do trator, tentou correr, a areia estava fofa, e aí ele não foi muito longe, seres baixinhos com escafandro, uma roupa parecendo de mergulhador, agarraram ele e levaram para dentro da nave. Dentro da nave, tiraram a roupa dele, colocaram um gás, alguma coisa saindo dentro do ambiente que ele estava, que era um ambiente meio redondo do disco, né? E lá, depois de um tempo, ele disse que inclusive chegou a ter náuseas, né? E vomitou num canto da sala desse local. E aí entrou, de repente, uma mulher nua. E aí ele viu, pela intenção dela, o que ela queria. E aí eles copularam. Então ela tinha uma forma humana. Tinha, mas segundo ele, né, tem gente que faz uns desenhinhos tal, faz meia bonitinha, mas ele disse que era feia. Que era um negócio. Era um negócio assim. Para piorar a situação. Era feia, segundo ele, né? E aí houve essa relação. Depois que terminou a relação, ela apontou para a barriga e apontou para cima, como fazendo uma mímica, dizendo ao produto vai nascer lá em cima. E depois ele foi abduzido novamente, foi mostrado talvez um híbrido, né? E quando ele voltou, essa foto aí, por exemplo, o Antônio Vilas Boas está passando por exames clínicos, porque ele ficou com manchas no corpo. Ele já faleceu? Esse já faleceu. Foi tirado sangue do queixo, foi colocado uma espécie de borracha no queixo e tirado também sangue. E após ele se despedir ali da suposta tripulante que teria copulado com ele, aí deram novamente a roupa, ele vestiu a roupa e aí encaminharam ele para fora do disco. E aí o disco decolou e ele, pernas para que te quero, né? Entendi. Então, esse foi o primeiro caso de relação sexual no Brasil, mas tem vários outros no aí. mundo inteiro, né? Na Itália também tem. Na Itália, em Estados Unidos, Japão. Agora, Cris, e eles já te falaram, ou em algum momento falaram sobre ter outros que são ruins, que não são bons, que você deveria ter cuidado? Não, ele disse que para eles não existe o mal e o bom, eles dizem que tudo é uma questão de consciência, que é uma questão de ser inconsciente ou consciência. Você é consciente ou inconsciente. Ele não é ruim, ele só não aprendeu ainda o que é melhor é ser bom, é mais inteligente. Eles falam que é mais inteligente ser bom. Entendeu? Perguntei para ele uma vez sobre Deus. Eles falaram em transcomunicação. Deus é tudo. Então, eu não sei como, mas assim, essa palavra que eles colocaram, uma unidade, humanidade, eu entendi exatamente o sentido da palavra. Nós somos todos um, só que a gente criou tanta separatividade, e essa segregação é que nos torna fracos, entendeu? Mesmo dentro da nossa humanidade, se você for pensar. Dividimos nossa raça em religião, em questão de raça mesmo, de cor, de pele. Então, isso nos torna fracos enquanto humanidades. Na verdade, tudo que foi me colocado até hoje é que o planeta Terra é o paraíso, que nós temos que aprender a fazer daqui o paraíso. Que nós
Nós ainda não aprendemos porque nós somos dominados aí com pensamentos totalmente invertidos, entendeu? Ele diz também uma coisa interessante que eu vou falar para você, que Deus não é religião, Deus é relação, que através das suas inter-relações, eu perguntei isso claramente, quem é Deus? Deus não é religião, Deus é relação. Que a intimidade com Deus equivale, né? Por meio das suas inter-relações, de como você trata o seu semelhante, a tudo que tem vida, porque tudo que tem vida é sagrado, você vai dizer se você está ligado ou não a essa força que chamamos Deus, entendeu? É muito claro isso para eles. Muito interessante essa parte. E assim, tem o caso, não sei, já ouviu falar, no caso Antônio Nelson Tasca. Já ouvi falar. Ele chegou, é um caso que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 1983, dezembro de 83, ele foi raptado, levado dentro da nave. Só que, esse aqui, ó, é o Antônio Nelson Tasca, ele chegou até a escrever Um Homem Marcado por ETs, que ele conta a experiência dele. Só que ali ele omite alguns detalhes da experiência. Eu estive com ele em Curitiba, junto com o falecido Claudir Covo. Mas por que ele omite? Ele omitiu porque ele tinha vergonha da família. Ele chegou a ter relação com uma tripulante que chamava Cabalá. E ela se apresentou como sendo do mundo de Agali e deixou uma mensagem para ele, né, essa moça, né, que teve a relação também com ele. E essa mensagem era uma mensagem muito grande. Aqui tem um desenho dessa suposta Cabalá. Lembra até a Nani, né? Lembra. Lembra a Nani aí, ó. Eu estava com a Nani Venâncio agora ali no outro. Lembra bastante. E aí lembra bastante, né? Mas aí, tá vendo na mão dela tem uma espécie de tiara? Sim. Ela pegou essa tiara, né? Disse que ia passar uma mensagem para ele. Aí ele falou, mas como que eu vou lembrar a mensagem, né? Ela falou, não, coloca isso aqui na cabeça. Aí colocou a tiara na cabeça e ela foi repetindo aquela mensagem longa, onde orientava, inclusive, a população da Terra a parar com as experiências nucleares. Sim. E naquela época, década de 80, né, 83, esse negócio estava fervilhando, né? Sim. Tanto é que casos posteriores de abdução, a gente não vê mais esse tipo de orientação em relação à parte nuclear. E quando ele voltou com essas queimaduras nas costas, em formas de Vs sobrepostos, né? Era uma queimadura de um grau assim bem alto. Nossa, e ele não sentia dor. Ele também procurou o médico, tudo, com a pinça, ele mexendo, ele está sentindo alguma coisa? Não. E até ele falecer, ele ainda tinha essa marca que ficou estampada nas costas. Vários abduzidos geralmente voltam com algum tipo de marca ou queimadura. Você não tem nenhuma marca física não, mais, agora né? Não. Mas, assim, uma coisa interessante que é revelador para mim, depois de tantos anos, eu sinto que é assim, que cada vez mais vai ampliando a coisa. Tanto no sentido de sentir, e que foi me colocado claramente, sinta, porque o sentir é a força da razão que vai te levar à compreensão. Então, assim, quem tem uma paranormalidade, não vou falar paranormal no sentido mais amplo, não o espiritualista só, né? Mas no sentido amplo, porque ele é evangélico, mas eu sei que você tem esse dom de sentir. Sente, não sente quando a coisa é correta, quando não é? Não tem esse dom? Tanto é que eu já tive fazendo vigília em alguns lugares, e sempre quando eu vou lá e começa a aparecer esses objetos e tal, a gente sempre fala assim, ó, se for coisa do capeta e coisa ruim, nem vem perto, né? E às vezes o negócio vai embora mesmo. E quando é mais do bem, eu falei, pode chegar, né? E a gente já teve até interações com esses objetos, trocando sinal de lanterna, dando assim comando de voz, fala assim, ó, anda para a direita, aí o negócio anda para a direita. Aqui no Pico do Jaraguá tá anda para a esquerda, faz um círculo. Eles então, fazem. Eles entendem lá dentro da nave que a gente está se comunicando. Eles conseguem ler o nosso pensamento de alguma forma. Está tendo, desculpa, mas aqui no Pico do Jaraguá, eu conheço uma pessoa que é evangélica, ela tem contato com seres com uma aparência felina, né? E ela ficou muito com medo, nós conversamos. Ela está aqui no Pico do Jaraguá e filmou vários objetos por ali. E você vê que é um negócio redondo, sabe assim? Então, assim, depois tenta investigar. Esse ser felino, que a gente chama de
tipologia antropomorfa, porque é corpo de gente e cara de animal. De animal, é. Então, esses felinos, quando eu tive a minha primeira conhecimento de um caso desse, eu não acreditei. Que foi um caso que aconteceu no Guarujá, em 1946, com o Antônio, e ele viu o objeto pousado, o disco voador, com 2 seres desse altos, eles eram altos, grandes, 2,10 m mais ou menos, que ele estimou, e eles vestiam uma roupa meia azulada, esverdeada, brilhante, e tinha aquela cara de gato. Tinha uns bastões assim na mão, com uma luz meia vermelha na ponta, e aí ele fez um desenho, isso em 46, e me deu. Eu peguei o depoimento dele e guardei. Só que passaram-se os anos, o depoimento dele eu coletei em 1987. Em 96, eu estando em Iporanga, no Vale do Ribeira, fiquei sabendo de um matuto lá que tinha visto uma nave que tinha uma espécie de para-brisa assim, e dentro tinha 2 seres com cara de gato. Eu falei, não, peraí, São o lindos, negócio, né? São lindos. Em 96, esses caras, esse cara aqui no meio do mato, falando disso. Essas imagens, tem essas imagens. Tem. Vamos ver. E aí o que aconteceu? Depois eu disparei um comunicado para vários ufólogos brasileiros e lá fora, para saber se tinha algum outro caso com essa tipologia. Aí eu recebi caso de Itajubá, Minas Gerais, que ocorreu em 67, caso da Argentina, que aconteceu em Santa Isabel, em 72, 2 casos com essa mesma tipologia nos Estados Unidos em 1990. Lindos. Aí eu tive a plena convicção de que, embora seja uma tipologia que não aparece com tanta incidência e frequência, mas que ela existe no meio ufológico. Não são essas que estão aparecendo, Não, tem né? uma outra imagem. Tem outra, né? Tem mais. Eu mandei, acho que uns... Não, é outra. Esses são os iaiés, eles falam que são os iaiés. São os baixinhos... Aqui, ó os olhos. Olha, eles lembra são muito lindos. aquele, lembra muito tem a orelha o filme... pontiaguda. Como é mesmo o nome, meu Deus? Falhou agora, que Avatar. teve 2... Isso. Avatar. E Avatar. você sabe que os Thundercats, eu fui pesquisar a lenda dos Thundercats, tem a ver com uma civilização que vem de fora e que relata sobre esses seres. Tem o Lion, tem a Chitara, lembra da nossa época, né? Sim. E também esses seres aparecem em transcomunicação, tá? Eles se materializam no vapor. Mas os olhos, os olhos são perfeitos, são vívidos, sabe? E a orelha bem pontiaguda, eles são muito bonitos, mas muito altos. E tem um detalhe, no Egito existe a mitologia egípcia, em que você tem esses deuses antropomorfos. Por exemplo, a Bastet, que ela é uma deusa com cara de gato, e tem a Sekhmet, que tem cara de leão. Tanto que o gato é sagrado lá. Sim. Então, será que os egípcios, alguns outros povos nórdicos também têm algumas esculturas que eram deuses também, antropomorfos com cara de gato? Será que eles tiveram contato lá no passado com alguma coisa assim? Provável, né? É bem provável. Você sabe que hoje eu falei de uma estreia, né, no início do programa, que tem agenda cultural no início do programa, né? Então, uma das estreias que a gente vai ter agora, né, é dessa produção do leste, né, europeu, que é Os Gatos no Museu, que é baseado em fatos reais, dos gatos que tomam conta do Museu de São Petersburgo. Olha que legal. E que é muito bem feito. Aliás, eu estou falando de novo, vocês assistam, porque é uma produção maravilhosa. É feito com muito cuidado, né? Uma animação linda, né? E aí eu vejo que existe, né, do Antigo Egito que você citou, onde os felinos são considerados sagrados, sempre uma relação deles com seres superiores, com o espaço, né? Com Deus. Então, com Deus, né? Que interessante isso, né? É simples, é só você... Vamos pegar um ser maravilhoso que esteve no nosso planeta, chamado Jesus Cristo. Ele era chamado do quê? O leão, ele era da família do quê? Leão da de Judá. tribo de Judá. Aí comecei a pensar, por que ele é leão da tribo de Judá? O leão. Porque eles... pelas pesquisas, ele diz que a família dele toda tinha uma conexão com os sírios. Não sei se é verdade, mas assim, nos leva a crer que, se você for falar
tirando toda a parte religiosa, você quer o maior ET que esteve aqui do que ele? Né, que veio trazer um nível de consciência que dividiu. Se for falar de pessoas que vieram de fora, porque ele foi um cara exemplar e espetacular, né? Revolucionou uma era toda, dividiu as eras por conta dele, né? Era o próprio Deus, né? Então, porque a Trindade, leão, né? lembra do você símbolo tem de leão? Deus, você tem Jesus e o Espírito Santo, que na verdade é um único ser, mas manifestado de formas diferenciadas, né? E assim, Jesus ele era 100% homem, mas logicamente a parte divina estava nele. Por isso que ele fazia os milagres, Claro, né? E acontecia tudo Vocês aquilo. acreditam que em alguns casos, vamos citar alguns casos de cristãos que se tornaram muito conhecidos, né, e dentro da Igreja Católica santificados, como Santo Antônio, que saía de um lugar e aparecia em outro, projetava a imagem dele para estar presente num outro lugar. Bilocação. Vocês acham que eu quero saber a opinião dos dois, que existe a possibilidade de achar que essas pessoas tiveram alguma conexão para ter esse poder? O que você acha, Cris? Já vou te ouvir, Edson. Ah, certamente. Eu tenho certeza que tiveram alguma conexão com algo muito superior, entendeu? Eu sou... Joana d'Arc, que falava com seres como vozes que ela ouvia, porque a igreja depois canonizou, mas primeiro botou fogo como bruxa, né? Então, porque acreditava que eram espíritos que ela falava. E se não eram espíritos? Já pensou nisso? E aí? Pode ser também, tudo pode ser, né? Estamos num campo de infinitas possibilidades. Mas de conjecturas, né? Mas assim, eu creio que essa força que chamamos Deus, eu não sou uma pessoa religiosa, o Edson sabe, eu estou muito ligado à ciência, é tão maior do que o que a gente pode encaixar dentro de qualquer instituição, que a gente não tem compreensão exata e absoluta, entendeu? Muita gente então, pergunta, mas por que dia 11 de agosto se comemora o dia da televisão? Porque é o dia de Santa Clara, que ela é a padroeira da televisão. Para quem não sabe dessa história, Clara, ela fazia essas projeções. Então, quando Francisco foi até ela, que ela já estava muito doente, ela morreu muito nova, né? O corpo dela está intacto lá em Assis, né? O corpo dela ficou intacto, né? Então, você vê como ela era bonita realmente, linda, né? Que ele falou para ela, você vai ser bela eternamente. E realmente está lá, bela eternamente. Mas aí, ele chegou para ela e falou, esse ano você não pôde ir lá ver a encenação, que seria o presépio, né? A encenação, né? Do nascimento de Jesus. Ela falou, não, eu fui. E aconteceu isso, veja como foi. E ela projeta aquela imagem. Então, a gente fala que na Idade Média foi a primeira projeção via satélite, foi de Clara de Assis, por isso ela é padroeira da televisão. Mas o que você pensa disso? Olha, tem vários desses santos que tiveram alguma interação com alguma coisa. Se está relacionado a alguma coisa espiritual ou mesmo ufológica, não sei. Mas vou te contar uma história interessante. O José de Anchieta, eu localizei agora faz pouco tempo uma carta antiga, quando ele estava andando ali por São Vicente e tal, e ele viu uma criatura aparecendo de fogo, né, que tem essas criaturas energéticas, que entrou depois para o mar. Ele estava ali numa procissão com uma galera ali da igreja e viu esse negócio. Existem cartas também que estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro, datadas de 31 de maio de 1560, que falam a respeito do Embaitatá, né? Que ele diz que os indígenas viam o Embaitatá, que é o Embai, coisa, tatá, fogo. Então, a coisa de fogo que às vezes perseguia os indígenas e em alguns momentos os matava. Ele fez um relato para o superior Aí vocês veem outras figuras mitológicas das nossas florestas, como o Curupira, pés para trás, cabelo de fogo, né? A gente para pensar. Muito folclore. O tempo, a gente passou do tempo, meu diretor está quase me matando, que ele passou do tempo do primeiro bloco. E é tempo de televisão, né? A gente vai para o segundo bloco, você continua participando, mandando seus comentários com menos linhas, por favor, porque senão o comentário não sobe, ou se sobe vai ficar rápido aqui. Faz o comentário mais sintetizado, fala da onde você está falando, né? Então eu quero cumprimentar aqui o Álvaro, que já botou o comentário antes mesmo do programa estar no ar, lá de Portugal com a sua família, né? Álvaro Barbosa, também da França, a família Parisot, a família Alexandrine, lá de Angers, próximo de Paris. A gente tem também aí da Califórnia, Roberto Acorde, que também está toda semana aqui participando do programa.
A gente tem aqui de Salvador, Bahia, os Oliveira Andrade, de Minas Gerais, Bernadette e sua família, todos que acompanham esse programa, compartilhem esse programa, que mais pessoas vejam nas suas redes sociais. Compartilhe o programa, dê o seu like, se inscreva no canal, participa aqui com a gente, curte aí o programa para que a gente possa ter mais gente assistindo. E eu vou deixar uma pergunta no ar. A pergunta que eu vou deixar no ar para o segundo bloco é a seguinte: meus amigos, afinal de contas, os anjos seriam seres interplanetários que vinham visitar a Terra? Você acha, Edson, você como cristão, que a Virgem Maria ela foi visitada, foi por um anjo ou um ser de outra dimensão? Não, agora não, Cris. A gente vai ter essa pergunta respondida no próximo bloco. A gente já volta com o Em Revista, que já começou com você.